Era uma época de promessas e de estrelas, quando o silêncio do deserto falava aos corações dos homens com a voz do divino. Entre as dunas e sob o vasto céu noturno, a história de uma grande nação estava prestes a ser tecida, não apenas nos tecidos do tempo, mas nas linhas da eternidade. Esta é a saga de Ismael, filho de Abraão, e das 12 tribos que dele surgiram, cada uma destinada a percorrer os caminhos da fé, da luta e da sobrevivência. Naquelas terras, onde o horizonte beija o céu e as areias sussurram segredos antigos, Abraão, um homem cuja fé seria eternizada nas páginas da história, vivia com sua esposa Sara. Eles compartilhavam um sonho, uma promessa divina de descendência tão numerosa quanto as estrelas no firmamento. No entanto, o ventre de Sara permanecia silencioso, um deserto esperando pela chuva. Em seu desejo por cumprir a promessa celestial, eles se voltaram para Agar, a serva egípcia cujo papel na história seria tanto de dor quanto de esperança. O nascimento de Ismael foi um momento de alegria e complexidade, marcando o início de uma nova aliança com o divino. Ele simbolizava a fé inquebrantável de Abraão na promessa feita a ele, mas também prenunciava conflitos e escolhas difíceis que testariam a força e a moralidade de uma família dividida entre o destino e o desejo. Ismael, cujo nome ecoaria através das eras, cresceria sob a sombra de seu destino, como o patriarca de 12 tribos que se espalhariam pelo deserto, cada uma carregando uma parte da promessa divina. Esta é uma história que transcende o tempo, falando de promessas feitas sob o céu estrelado, de jornadas através de desertos implacáveis e da busca incessante por água e redenção. É uma história de fé, testada nas areias escaldantes e nas noites frias do deserto, onde cada estrela brilha como um lembrete das promessas divinas. As tribos de Ismael, cada uma com sua própria história, enfrentariam adversidades e triunfos, espalhando-se por terras vastas e desconhecidas, entrelaçando-se com o destino de nações e moldando o curso da história humana. Antes de continuarmos com nossa história, convido-os a curtir e compartilhar esse vídeo. Essa é uma forma de mostrar seu apoio e interesse em mais conteúdos como este. E, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo desta e de outras histórias que têm o poder de transformar nosso entendimento e apreciação do passado, iluminando nosso caminho para o futuro. Em uma época de vastas terras inexploradas e céus infinitamente estrelados, Abraão, um homem de fé inabalável, vivia com sua esposa Sara. Eles residiam em Canaã, uma terra prometida por Deus, repleta de promessas e mistérios. Abraão, escolhido para ser o pai de muitas nações, enfrentava um desafio pessoal profundo: a esterilidade de Sara. A promessa divina de descendência parecia distante, um sonho flutuando nas brisas do deserto. Movidos pela fé, Abraão e Sara buscaram cumprir a vontade divina de maneiras humanas. Sara, sentindo o peso de seu próprio útero estéril, ofereceu a Abraão sua serva egípcia, Agar, como meio de realizar a promessa de Deus. Em uma decisão que mudaria o curso de suas vidas, Abraão aceitou, e assim, Agar tornou-se mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão, um símbolo de fé e um testamento da intervenção divina. O nascimento de Ismael foi recebido com alegria e admiração. Abraão, agora pai, viu naquele menino a materialização da promessa divina. Ismael, cujo nome significa Deus ouve, foi um lembrete constante de que as preces são atendidas, embora nem sempre da maneira que esperamos. A celebração do seu nascimento foi marcada não apenas pela alegria, mas também pela contemplação do papel que ele desempenharia na história divinamente orquestrada. Contudo, o nascimento de Ismael também semeou as sementes de um conflito futuro. A complexidade das relações humanas e as consequências de tentar cumprir promessas divinas através de meios humanos começaram a se desenrolar. A história de Ismael é um prelúdio de fé, esperança e luta, marcando o início de uma narrativa épica sobre promessas divinas, escolhas humanas e o tecido intrincado do destino. À medida que Ismael crescia sob o sol escaldante e as estrelas cintilantes do deserto,
A promessa de uma grande nação parecia se concretizar a cada riso e cada passo do menino. Mas o coração de Sara, embora repleto de amor por seu próprio filho, Isaque, era também um campo de batalha de emoções conflitantes. O riso inocente de Ismael e Isaque brincando nas areias ao redor de sua tenda em Canaã era para Sara um lembrete constante de uma promessa compartilhada, mas também de uma ameaça ao futuro de Isaque. A decisão de Sara não tardou. Movida por um misto de medo e determinação, ela se aproximou de Abraão. "Expulsa essa serva e seu filho", ela disse, "pois o filho dessa serva jamais será herdeiro com meu filho Isaque." As palavras de Sara caíram como uma tempestade sobre Abraão, deixando-o dividido entre a lealdade à sua esposa e o amor por seu filho Ismael. A orientação divina veio a Abraão em um momento de profunda angústia. "Não te desagrade por causa do menino e de tua serva", disse Deus. "Atende a tudo o que Sara te disser, pois é por meio de Isaque que a tua descendência será reconhecida. Mas também do filho da serva farei uma nação, porque ele é teu descendente." Com essas palavras, a dor de Abraão encontrou algum consolo, sabendo que Ismael também estava sob a proteção e promessa do divino. Ao amanhecer, com o coração pesado, Abraão preparou provisões para Agar e Ismael, enviando-os para o deserto desconhecido. Agar, com lágrimas nos olhos, mas uma força resiliente em seu coração, segurou a mão de Ismael, partindo para uma nova vida, guiada pela fé no futuro prometido por Deus a seu filho. Guiada pelo destino e pela fé em promessas divinas, Agar, junto a Ismael, adentrou o vasto e implacável deserto. O sol do meio-dia transformava o horizonte numa miragem tremulante, e as provisões rapidamente se esgotaram. Com cada passo, a esperança de Agar de encontrar refúgio minguava, até que, finalmente, sob o calor escaldante, ela colocou Ismael sob uma das raras sombras de um arbusto e afastou-se, pois não suportava ver o filho perecer. Foi então que, no ápice de seu desespero, Agar ouviu uma voz. Era um anjo do Senhor chamando-a pelo nome e perguntando: "Agar, de onde vens e para onde vais?" Ela respondeu com a voz embargada pelo choro: "Estou fugindo da presença de minha senhora, Sara." O anjo então lhe prometeu: "Não temas, pois Deus ouviu o choro do menino. Levanta-te, toma o menino pela mão, pois dele farei uma grande nação." Inspirada pelas palavras do anjo, Agar enxugou suas lágrimas e olhou ao redor. Foi quando seus olhos avistaram o que antes parecia impossível: um poço de água, brilhando sob o sol inclemente. Correndo até ele, encheu o odre de água e deu de beber a Ismael. A água não era apenas um alívio físico para a sede, mas também um sinal de que não estavam desamparados, que a promessa de uma grande nação ainda vivia. Revigorados pela água e pela promessa renovada, Agar e Ismael seguiram em frente, com a certeza de que estavam sob a guarda divina. Ismael cresceu no deserto, tornando-se um arqueiro habilidoso, e de sua linhagem nasceram as 12 tribos. A jornada de Agar e Ismael, marcada pela adversidade, fé e a providência divina, seria lembrada por gerações, um testemunho da força e da misericórdia que guiam o destino humano. Conforme Ismael crescia sob a tutela divina no deserto, tornou-se pai de 12 filhos, homens de grande valor, cada um estabelecendo sua própria tribo. Essas tribos se espalharam pelo vasto deserto, desde a região da Síria até o Egito, cada uma desenvolvendo suas próprias culturas, habilidades e identidades, mas todas unidas por uma linhagem comum. Nebaiote, o primogênito de Ismael, liderou sua tribo para se tornar conhecida por suas habilidades em comércio e navegação. Estabelecendo rotas comerciais que atravessavam o deserto, a tribo de Nebaiote facilitou o intercâmbio cultural e econômico entre diversas civilizações antigas. Quedar, o segundo filho, foi celebrado por sua bravura e habilidade em batalha. Sua tribo se destacou como guerreiros ferozes do deserto, frequentemente contratados como mercenários por reinos vizinhos para proteção ou conquistas militares. Adbel, cujo nome evoca a servidão a Deus, liderou sua tribo em práticas devotas e espirituais. Eles foram conhecidos por manterem antigos rituais e preservarem a história oral da linhagem de Ismael,
servindo como guardiões das tradições espirituais de seu povo. Mibzão foi conhecido por sua habilidade em diplomacia e justiça. Sua tribo se estabeleceu como mediadores e juízes, resolvendo disputas entre as tribos vizinhas e mantendo a paz e a ordem no deserto. Misma liderou sua tribo na exploração e no conhecimento das estrelas. Eram navegadores do deserto, guiando-se pela vastidão celeste, e se tornaram essenciais para as caravanas que atravessavam as terras áridas. A tribo de Dumá era conhecida por sua habilidade em criar oásis no deserto. Eles dominavam técnicas de irrigação e agricultura, transformando áreas áridas em fontes de vida, provendo sustento para si e para as tribos vizinhas. Massá e sua tribo eram artesãos e comerciantes, conhecidos por suas habilidades em tecelagem e metalurgia. Seus produtos, desde tecidos coloridos até joias intrincadas, eram altamente valorizados nas rotas comerciais. Haddad, com sua tribo, destacou-se na criação de cavalos, fornecendo os melhores animais para as caravanas e guerreiros do deserto. Sua habilidade em domar e criar cavalos era incomparável. A tribo de Temá era renomada por sua hospitalidade e sabedoria. Eles mantinham oásis de descanso para viajantes e peregrinos, oferecendo repouso e conselho a todos que cruzavam o deserto. Getur, Nafis e Quedemá, os últimos filhos, lideravam tribos que se especializavam em diversas formas de arte marcial, navegação pelo deserto e poesia, respectivamente. Suas contribuições enriqueceram ainda mais a tapeçaria cultural das tribos de Ismael, com cada uma adicionando suas próprias cores ao legado de seu pai. As histórias das 12 tribos de Ismael tecem um rico tapeçaria da humanidade em sua busca por significado, sobrevivência e expressão. Cada tribo, com sua identidade única, contribuiu para a diversidade cultural e a riqueza do Oriente Médio antigo. Suas jornadas, marcadas por desafios e triunfos, ecoam através do tempo, lembrando-nos da interconexão entre fé, destino e a jornada humana. Ismael, uma vez um menino sob a sombra de um arbusto no deserto, tornou-se o patriarca de uma nação prometida, cujos descendentes moldariam o curso da história. Ao refletir sobre as tribos de Ismael, somos convidados a contemplar as muitas maneiras pelas quais a fé, a cultura e a história se entrelaçam para formar a tapeçaria da experiência humana. A promessa feita a Ismael e Abraão não foi apenas sobre a descendência numerosa, mas também sobre a influência duradoura que suas vidas e escolhas teriam sobre gerações futuras. É um lembrete de que, em meio às adversidades e incertezas, há sempre espaço para a esperança e para a realização de promessas maiores do que podemos imaginar. À medida que nossa jornada pelas histórias das tribos de Ismael chega ao fim, convidamos você a refletir sobre as lições de fé, resiliência e unidade que essas narrativas oferecem. Se você encontrou inspiração nas vastas areias do deserto e nas estrelas que guiaram esses antigos povos, compartilhe essa jornada com outros. Curtir este vídeo é um gesto de apreciação pelo rico conteúdo de histórias que moldaram nosso mundo. Compartilhar amplia o alcance dessas lições intemporais e inscrever-se no canal garante que você continue explorando outras narrativas igualmente fascinantes. Juntos podemos viajar pelas páginas da história, descobrindo novos insights e inspirações a cada passo. Ficamos por aqui, te espero na nossa próxima aventura. Que Deus vos abençoe.